Olá, Deus quer falar contigo. Deus quer trazer uma mensagem para você que há muito tempo você tem esperado por essa mensagem. Não porque seja eu que estou pregando, mas sim porque Deus falando contigo. Eu, nesse momento, estou totalmente tirado o meu eu, tirado o meu ego, tirado a minha pessoa. Tanto é que o meu interesse não é eu aparecer, mas sim a palavra de Deus aparecer. Eu sou Obreiro Maridácio, quero trazer essa mensagem ao teu coração. Deus, Ele quer que você esteja na luz. E um exemplo disso é o que nós vamos ler no capítulo de Gênesis, no começo, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, e nós iremos começar essas mensagens ao seu coração. E eu tenho certeza que Deus ele tem te chamado para tu ouvir esse vídeo, não só para ouvir, mas para que você dê continuidade aos estudos bíblicos que Deus tem trago no meu coração, para trazer a mensagem às ovelhas do Senhor Deus. Porque eu digo para você, igualmente você, eu também estou cansado de tanta mentira, de tanto engano. Tem muita gente brincando com o Evangelho, brincando com a palavra de Deus, brincando, trazendo falsas doutrinas, tantas coisas, e tem colocado, induzido a viver sob uma sugestão de uma coisa que nada tem a ver com o reino de Deus, com o Evangelho. O Evangelho de Deus é simplesmente esse: crê, será salvo tu e tua casa. Creia e tenha fé, porque é o ingrediente que vai trazer para você a salvação eterna. E a palavra de Deus diz em 1 Gênesis, capítulo 1, versículo 1, Deus diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Aqui o Deus está falando para nós da seguinte forma: que foi Deus quem criou a terra, que foi Deus quem criou o céu e Deus quem criou a terra. Antes mesmo da nossa existência, meu irmão, minha irmã, Deus criou o céu e criou a terra para mim e para você. Entende? Mas Ele ainda nem tinha nos feito. E aqui mostra quem verdadeiramente Deus é. Se você tinha dúvida, por que Deus proíbe isso? Por que Deus não proíbe nada? Deus ele quer que nós estejamos na luz, porque a partir do momento que a gente estiver na luz, nós vamos trilhar junto com Ele. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Não sou eu, um simples obreiro, não é o pastor da igreja A, o pastor da igreja B. Não, é Jesus Cristo. E no princípio ele já estava junto com Deus, porque o Verbo se fez carne. E no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Só é você ler em João, capítulo 1 de João, que você vai ler esse versículo, onde Deus diz com clareza sobre essa grandiosidade do que o Senhor Jesus Cristo representa para nós. Então, no princípio, versículo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, no princípio Deus criou o céu e Deus criou a terra. Aí, no segundo, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3, e disse Deus: haja luz. Olha aqui o poder de Deus, olha aqui a presença de Deus. Aqui o homem não tinha nem sido feito por Deus ainda, e aqui Deus já mostra o seu caráter, Deus já mostra quem Ele verdadeiramente é. Tem muita gente que briga com Deus: mas para servir a Deus tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, a única coisa que Deus quer é que você esteja na luz, que você esteja com Cristo, porque assim você vai se livrar, desviar de todo mal.
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, no versículo 3, Deus diz assim: e disse Deus, haja luz, e luz. Por que Deus disse haja luz? Por que Ele pediu para que viesse a luz? Por que Ele pediu para que houvesse luz? Porque em Deus não há trevas. Deus, Ele é luz, Deus é verdade, Deus é Espírito Santo, Deus é verdadeiro, é o Deus. Então, desde o princípio, Deus já não faz mistura de trevas e luz. Ele já demonstrou aqui no versículo 3, e disse Deus que haja luz, e houve luz. Por que houve luz? Porque é Deus, Ele é. Aqui, o Jesus Cristo já estava junto com Ele, porque Ele era o Verbo. O Verbo Jesus Cristo já estava aqui. Tanto é que Jesus Cristo diz que tudo que foi feito se fez através dele, e nada sem ele é possível ser feito, porque ele é o nosso Senhor e Salvador, e desde o princípio ele já estava, porque ele era o Verbo. E aqui a palavra de Deus diz que no versículo 4, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus fez separação, luz para cá, trevas para cá. Meu irmão, minha irmã, olha, coloca isso no teu coração. Não existe meio termo. Deus, Ele quer que nós estejamos com Ele na luz, e isso só depende da gente. E para que a gente possa estar na luz, é necessário simplesmente uma coisa: que nós venhamos crer de todo o nosso coração, crer de verdade, com todo fervor, com toda fé. É isso que Deus quer de nós. E no versículo 5 diz assim: e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Então, no primeiro dia que Deus veio para fazer a terra, para fazer o terra, Deus já veio trazendo essa mensagem para nós. Olha, eu vou fazer isso aqui, eu vou construir esse planeta, porém, desde já eu já vou fazer separação entre luz e trevas. A luz e trevas não se misturam. Então, nesse momento eu digo para você: se você está tendo dificuldade em aceitar a luz, olha para o que Deus fez no princípio. Faça uma oração diante de Deus e diz: Senhor Deus, o Senhor, desde o princípio que o Senhor não queria trevas. Então nesse momento, Senhor Deus, eu peço a você que o Senhor venha tirar, arrancar a escuridão do meu coração e venha trazer luz. E essa luz é através do Senhor Jesus. Então, irmão, se você quer continuar recebendo as mensagens, aqui a gente tem que... É uma mensagem rápida, mas uma mensagem detalhada. Em breve nós estaremos trazendo uma mensagem bem detalhada, os estudos, porque nós estamos começando agora. É hoje, a partir de hoje em diante, nós vamos sacudir as trevas para bem longe de nossas vidas, porque Deus é verdadeiro, Deus é perfeito, e Ele nos chamou para a luz. Então a primeira mensagem que eu estou trazendo aos nossos corações, pela minha boca, que não está sendo minha, está sendo do Espírito Santo. A mensagem que Deus está trazendo aos nossos corações é que Deus é luz.